Oi, boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos a essa webinar que a gente quer conversar um pouquinho com vocês sobre o Aprimora, né? Como vocês viram aí pelo tema, nós vamos destacar 5 coisas importantes para vocês que já utilizam muitas vezes aí o Aprimora para poder engajar mais ainda o trabalho de vocês, tá? Eu queria deixar livre para que vocês pudessem fazer perguntas, tá? Então, durante a nossa conversa aqui, vocês podem enviar pelo chat perguntas. Eu só gostaria que vocês enviassem ali, quando vocês clicam no chat, vocês têm a possibilidade de mandar somente para o palestrante, né? Ou para a turma toda, né? O palestrante e os demais participantes. Então, só por favor, enviem para que todos possam interagir e entender quando quando eu for responder as perguntas, saber sobre o que a gente está falando, né? Para que haja uma interação um pouquinho maior. E também no final da nossa conversa, eu gostaria que se alguém quiser ter a palavra e querer falar mesmo, ao invés de só digitar a sua pergunta e sua contribuição pelo chat, só levante a mão que a gente habilita o áudio para que vocês também possam participar por meio do áudio, ok? E não fiquem preocupados, podem questionar, podem contribuir. Eu acho que esse é o momento ideal para que vocês que já utilizam o Aprimora possam também compartilhar suas experiências, os seus cases, né, as suas determinações, como que vocês têm feito os seus trabalhos. Isso enriquece cada vez mais o nosso trabalho e o trabalho do colega que também utiliza o Aprimora, ok? Então, vamos lá, vamos para a nossa apresentação. Tá, mas eles estão vendo isso. Tá. A primeira coisa que eu tenho para vocês é uma chuva, né? Uma chuva de palavras que o Aprimora nos traz, né? Então, o Aprimora, ele traz o engajamento não só do professor, como do aluno, da escola, dos pais. Ele trabalha, né, com questões de avaliação, questões que tenham objetivos, que tenham habilidades. Então, essa primeira imagem representa bem o que o Aprimora tem para ser explorado, tá? E então, por isso que eu a coloquei na primeira página. Entre tudo isso, eu tive que escolher somente 5 itens, né? 5 coisas que eu julgo ser principais, primordiais, para que você saiba sobre o Aprimora. E aí, a primeira coisa que eu selecionei para o nosso bate-papo é que o Aprimora é adaptativo, tá? Por que o Aprimora é adaptativo? Então, vamos pensar que hoje, no nosso dia a dia, a tecnologia ela toma conta de tudo, né? Então, a tecnologia ela está aí em todos os momentos, no nosso dentro da escola, fora da escola, e nós temos que estar, sim, antenados com a questão tecnológica. E essa questão tecnológica adaptável, né? Então, adaptativo. Então, o adaptativo também é tendência, tá? A nossa tendência no nosso dia a dia é que a gente possa fazer com que o nosso aluno ele caminhe sozinho, tá? Então, o Aprimora é adaptativo porque ele propicia que o aluno possa caminhar sozinho, tá? Então, o aluno com essa tecnologia móvel que ele tem em mãos diariamente, então ele tem que ser aproveitado. Esse momento da tecnologia móvel tem que ser aproveitado. Então, com um aplicativo adaptativo, eu consigo com mais facilidade permitir com que esse meu aluno
caminhe por si só, tá? É o grande diferencial ali, nesse momento, do Aprimora, né? A tecnologia no dia a dia, trazendo essa tecnologia móvel para que o aluno possa, por si só, ir caminhando, tá? A outra situação que eu coloquei aqui como uma tendência é a transformação do ensino-aprendizagem. Então, hoje, tá, nós não podemos mais ficar alheios ao que a modernidade nos traz, né? Então, nós temos que caminhar junto. Então, o modelo de sala de aula, o modelo de aula tem que ser alterado, ele tem que ser inovado. Então, com isso, o Aprimora nos dá essa possibilidade de transformar o nosso ensino-aprendizagem, tá? Sempre pensando nessa questão do adaptativo, né? E uma outra situação que eu coloquei como tendência, tá, para uma questão do adaptativo é a questão da otimização, tá? Otimização do tempo, otimização do trabalho do professor, tá? Do nosso trabalho como professor, né? Então, vamos pensar, hoje, nós lá, numa turma de 30 alunos, né, 25, 30 alunos, não temos uma turma só, temos várias turmas, nem sempre a gente vai ter essa possibilidade de acompanhar tão de perto esse aluno, né, como nós gostaríamos de acompanhar. Então, a otimização que o Aprimora propicia ao professor de que ele possa, né, depois a gente vai ver ali algumas outras situações, mas que ele possa trabalhar mais de perto com os alunos, é um ganho inexplicável, tá? Então, eu coloquei a otimização do tempo e do trabalho do professor como uma das grandes tendências também do Aprimora, tá? Deixa eu ver aqui, tem alguma pergunta já? Não, né? Então, vamos lá. E a questão do adaptativo, né? Como a gente já anterior ali eu tinha falado, um dos principais pontos que eu destaco é essa questão do Aprimora possibilitar que o aluno caminhe com suas próprias pernas. Então, e personalizando essa aprendizagem. Então, o que eu tenho visto muitas vezes, tá? Eu vejo que muitas vezes o professor, a escola, ela acaba limitando um pouquinho o uso do Aprimora, tá? Como? Então, quando vocês têm, eu vou compartilhar aqui uma tela do Aprimora para vocês, quando vocês têm a possibilidade de deixar o aluno avançar por si só, eu só vou mudar aqui, ó, no caso, vou passar o papel de administrador, né? Aqui. Então, quando eu tenho, desculpa só, pessoal, quando eu tenho, tá, essa possibilidade de permitir que o meu aluno, deixa eu só jogar umas coisas, eu permitir, por meio das configurações, o acesso livre do meu aluno ao Aprimora, eu dou asas a ele, né? Eu dou asas. Então, esta é a tela em que eu posso dar asas ao meu aluno. Mas eu dou asas para o meu aluno e, ao mesmo tempo, eu sou o guia dessas asas, né? Porque o grande diferencial que eu vejo no Aprimora, além dele ser adaptativo, dele personalizar, é que o professor sempre sabe onde está o seu aluno, o que o aluno está fazendo, independente do modo que você deixou para ele. Independente se você deixou o acesso livre ou se você está fazendo indicações automatizadas, se você está guiando o seu aluno por agendamentos, por exemplo. Então,
essa possibilidade de deixar o aluno livre, como o Aprimora, ele tem todo um mapeamento dos módulos em relação aos níveis, né, em relação aos conteúdos trabalhados em cada um dos níveis. Então, o Aprimora, ele vai, né, indicando para onde esse meu aluno vai. Então, o aluno tem condições, ele vai se sentindo mais desafiado a cada momento, quando ele está no modo livre. Por quê? Ele termina, ele avança de acordo com o seu desempenho e ele vai encontrando novos desafios. Então, não precisam ter receio de que, se meu aluno vai ver um conteúdo que eu ainda não trabalhei em sala de aula. Problema não, tá? Então, nós hoje, professores, nós somos mediadores. Então, se eu ainda não trabalhei esse conteúdo, e o meu aluno, quando eu for abordá-lo em sala, né, esse conteúdo em sala, e o meu aluno já trouxer essas contribuições, melhor ainda, né? Então, eu sugiro que vocês façam experimentações, se ainda não fazem, em relação ao acesso livre, tá? Então, deixem o acesso livre para os seus alunos e vocês vão ver como eles são mais desafiados, como eles acabam ganhando mais autonomia ensinando na sua aprendizagem, tá? E é isso que a gente quer quando a gente tem uma proposta no Aprimora por ele ser adaptativo, tá? Aí, vamos voltar lá para a nossa apresentação. Tá um pouquinho. Aqui, Maria, quero... Aqui. É que ficam tantas telas aqui que a gente fica meio até... Voltamos para a nossa apresentação aqui. Então, tá. Então, nós falamos que a tecnologia no nosso dia a dia está aí, nossa sala de aula não pode ficar alheia a isso, então, nós precisamos estar sempre antenados, nós precisamos fazer essa diferença no ensino-aprendizado, nós precisamos mudar o nosso formato de aula. Com tudo isso, nós ainda temos a otimização do nosso trabalho, nós podemos facilitar os alunos caminharem com suas próprias pernas, tá? E, com isso, quando eu digo para vocês que possibilitando que esses alunos ganhem mais autonomia e mais asas, né, como eu usei esse termo antes, eu consigo trabalhar os meus diferentes alunos, né? Então, a gente sabe que eu tenho os talentos e eu tenho aqueles que ainda têm algumas limitações, tá? Então, o Aprimora, ele te dá essa oportunidade. Te dá essa oportunidade de deixar que os talentos vão e sejam cada vez mais desafiados. E que as nossas limitações, os nossos ainda alunos que precisam de nós mais perto, vão ter essa possibilidade, porque com essa otimização do tempo e com esta forma de guiar os nossos alunos, eu tenho como perceber pelo tempo real, né, pela aquela situação que vocês podem acompanhar os alunos em tempo real, você consegue visualizar em que pé está cada aluno, né? Então, como eu disse antes, o professor sempre está visualizando e acompanhando tudo que o aluno faz. É o grande barato, né, do Aprimora. É você estar de uma forma não tão presente para o aluno, mas muito presente, porque você sabe o que ele fez. O que ele fez, para onde ele foi convidado a ir, né? Então, quais foram os conteúdos já dominados, em quanto tempo ele fez, quais foram as dificuldades que ele teve, tá? Então, com isso, os talentos não precisam ficar esperando aqueles alunos que ainda têm alguma limitação. Então, eles vão ganhando espaço e vão ganhando novos desafios. Ainda as nossas limitações, além de poderem ter o professor ao seu lado
por mais tempo, né, que a gente pode se dedicar um pouco mais a ele e ajudá-lo nas suas reais necessidades, tá? Eles também vão ganhando um espaço diferenciado. Vamos pensar naqueles alunos que muitas vezes têm as suas limitações e acabam não explanando, não deixando transparecer de vergonha, né? Então, ele vai por si só, ele vai caminhando. Porque o que acontece? Ele ganha esse espaço porque, desculpa, para ele, aquela forma de ele aprender é a que ele conhece, né? Então, ele vai dominando os conteúdos dentro do seu tempo, ele vai avançando dentro do seu tempo, e, consequentemente, isso eu posso dizer para vocês com categoria, que, consequentemente, usando o Aprimora, ele tende a deixar muito rapidamente essas limitações e tomar parte desse grupo dos talentos. Tá? Então, é uma outra situação. Essas são as tomadas de decisões. Porque quando eu deixo meu aluno tomar as suas decisões, ele cresce. Basta a gente pensar na nossa situação, no nosso dia a dia. Quando nós somos desafiados e somos levados a tomar decisões, a gente sempre cresce. Tá? Então, o Aprimora também proporciona isso para ele. E tudo isso, né, dentro desse tempo real. Tá? Então, lá no Aprimora, você tem como acompanhar o aluno em tempo real. Alguma pergunta, alguma coisa, podem ir colocando lá, contribuições, tá, pessoal? Tá? E aí, o segundo ponto que eu separei para vocês é que o Aprimora, ele é flexível, tá? Não teria como ele ser adaptativo se ele não fosse flexível, tá? Por que ele é flexível? Porque se eu tenho uma forma de trabalhar diferenciada, se eu tenho ferramentas que permitem que esse meu aluno avance de acordo com o seu desempenho, eu também tenho que ter uma flexibilidade. Como que eu vou aplicar isso? Eu posso aplicar, são os modelos de uso, né, que a gente sempre coloca em relação ao Aprimora. Então, eu posso trabalhar o Aprimora em sala de aula? Posso. Posso trabalhar o Aprimora antes de começar um determinado conteúdo? Posso. Posso desenvolver aquele módulo, aquela atividade do Aprimora durante o processo da explanação do conteúdo, após. Então, a flexibilidade está aí. É você que conhece a sua sala de aula que vai desenhar o modelo que você quer aplicar no Aprimora. Então, eu coloquei aqui para vocês os diferentes modelos, né? Alguns, tarefa de casa, atividade complementar, como reforço, como diagnóstico, em sala de aula, no laboratório de informática, né? Em casa. Eu presenciei uma escola em que os alunos tinham a liberdade de transitar pela escola. Então, eu presenciei alunos no pátio. Nessa escola tinha um ambiente, meio que um jardim, os alunos lá, encostados numa árvore, resolvendo suas questões do Aprimora. Então, isso também permite com que o aluno se sinta muito mais motivado a fazer as suas tarefas, de fazer aquilo que é proposto a ele. Tá? Então, essa flexibilidade é um diferencial muito grande também para o Aprimora. A possibilidade de criação de diferentes trilhas de aprendizagem, né? Então, como a gente vem ali falando, se o meu aluno vai avançando, ele vai ganhando novos desafios, e com isso ele vai criando trilhas diferenciadas, né? Ou você mesmo, né, professor? Você pode propor trilhas diferenciadas para o seu aluno, de acordo com o conteúdo que você está trabalhando. Então, você vai desenhar o modelo que você quer trabalhar, ou na semana, ou no bimestre, como que você quer trabalhar? Ah, não gostei desse modelo, vou partir para um outro modelo. Se há essa flexibilidade, vamos usar e abusar dessa flexibilidade, tá? Então,
é importante que você entenda que o Aprimora, ele te dá ferramentas para diversificar a sua sala. Tá? Diversificar pode ser a cada semana, tá? A cada módulo. Nesse módulo eu vou aplicar como um diagnóstico. Esse módulo, esses módulos eu quero trabalhar como atividade complementar. Então, é você. Você é o que vai determinar como vai trabalhar os seus conteúdos, né? E uma coisa que eu gosto muito de falar com os professores e salientar é a questão de que, muitas vezes, algumas pessoas dizem, mas é uma coisa a mais. Não, gente. O Aprimora, ele está todo mapeado com os conteúdos, né? Básicos de cada um dos níveis. Então, é a forma como você vai trabalhar. Tá? Então, eu não vou deixar de dar aquele conteúdo. Eu vou deixar de apresentar aquele conteúdo naquele formato básico. Né? Eu vou apresentá-lo de um outro formato. Tá? O terceiro item que eu trago para vocês é a questão da gamificação. Tá? Então, assim como o Aprimora, né, por um lado, ele traz todo esse enriquecimento da prática pedagógica para o professor, né, com as possibilidades de configuração, deixando o acesso livre ou não, da configuração do agendamento, do direcionamento, né? Então, por esse lado, ele vai otimizar todo esse trabalho do professor, mas ele também traz, por outro lado, uma estratégia diferenciada para os alunos. Tá? E a estratégia diferenciada que eu trouxe aqui para vocês hoje é essa questão da gamificação. É claro que tudo que a gente já falou, o aluno está envolvido. Então, ele também é processo disso, ele também é resultado disso. Entretanto, o que eles destacam quando a gente vai e conversa com eles em relação ao Aprimora, a primeira coisa que eles levantam é: a minha pontuação no ranking é X. Eu estou na 31ª. Não, eu estou no primeiro lugar da minha sala, da minha turma. Mas eu estou em 20º da sala. Eu estou... Então, isso é muito legal. É ver que eles querem, né? Eles querem fazer, eles querem ver em que posição eles estão. Então, o Aprimora, ele foi pensado, todas as atividades do Aprimora, elas foram pensadas para despertar isso também no aluno, né? Porque fazer com que esse meu aluno aprenda de uma forma lúdica, né, diferenciada, vai permitir com que ele se envolva mais. E se envolvendo mais, com certeza haverá um engajamento muito maior. Tá? Então, as atividades, elas trazem situações, problemas, tá? Que fazem o aluno pensar, que fazem o aluno ser questionado, faz com que o aluno resgate conhecimentos de mundo. Né? Então, tudo isso vai melhorar o aprendizado desse aluno. Tá? E, consequentemente, ele vai ter conquistas, ele vai ver esses resultados, ele vai, de uma forma saudável, fazer uma competição. Tá? Se nós pensarmos no nosso mercado de trabalho, se nós pensarmos no nosso dia a dia, o mundo é competitivo. Tudo tem um determinado teor, né, de competitividade. E não que isso seja ruim ou seja bom. Ele tem que ser trabalhado. Eu tenho que saber ganhar, eu tenho que saber perder, eu tenho que saber como me comportar se eu estiver na primeira posição, como também respeitar quem está na última posição. Tá? São as habilidades do século XXI, de uma forma indireta, aplicada dentro do Aprimora. Tá?
Então, o ranking, lembrando, né, sempre que o ranking, o aluno vai visualizar a sua pontuação, tá? Ele vai lá, ele vai... nessa escola que eu estive, os alunos, eles só falavam em relações a números. Eu tenho 3.000 pontos, eu tenho 30.000 pontos. Eles que tinham esse brilho nos olhos para nos contar a sua colocação, tá? Então, se de um lado a vertente do aprimora ajuda o professor, ele também engaja os alunos. A quarta coisa que eu trouxe, que eu julgo importante para vocês do aprimora, é essa questão de você ter o aprimora na palma da mão, tá? O que eu pensei para isso, né? Se eu tenho a possibilidade de usar, né, de trabalhar, de desenvolver as atividades propostas do aprimora na web, eu tenho um desktop, eu posso fazer no desktop. Se eu posso usar o browser, posso usar no browser. Eu tenho um tablet, então eu faço meu aprimora no tablet. Ah, eu não tenho tablet, mas eu tenho um celular, eu tenho um smartphone, eu vou usá-lo no smartphone. Então, o aprimora está acessível a qualquer um. Não existe, eu não posso fazer a minha atividade porque eu não tenho um tablet. Não, eu posso desenvolver na web, posso desenvolver no meu celular, tá? E tudo isso, além, né, com essa possibilidade, né, tudo isso ele vai ainda estar responsivo, né? Então, se eu estou no celular, eu consigo ver as questões adaptáveis para aquele app, tá? Se eu estou no desktop, eu tenho uma outra visualização. Então, eu também destaquei isso como um grande diferencial, porque às vezes algumas escolas ou professores até me dizem, mas não tem. A gente tem que lembrar, a gente tem essa possibilidade. E lembrando, né, toda essa questão do aprimora na palma da mão, ele tem as duas versões. Então, na central para o professor ou no aplicativo, né, para o aluno, né, o Smart do aluno, ok? E a quinta coisa que eu trouxe para vocês, ela não, eu não coloquei aqui como última, ela deveria ser a primeira, né? Ela não está sendo desmerecida por ser a quinta, mas porque ela para mim, é a mais completa, é que o professor, como eu já disse antes, o professor é o detentor de tudo isso, tá? Então, o professor acompanha tudo. O professor sabe onde está cada um dos alunos. Então, a visão, né? Eu trouxe essa imagem aqui, ó, a visão de mundo, a visão da sala como um todo, a visão do todo para o particular, tá? Então, do todo para o um. Então, isto é o grande, como eu já comentei antes, é o grande barato, é o grande diferencial do aprimora, tá? O professor tem todo esse controle, tá? Como que ele vai ter esse controle? Então, vamos ver lá um pouquinho na central. Antes, só deixa eu ver aqui. A Kátia nos mandou, abre o web, no tablet, no smartphone, algumas só abrem na web como no educacional. Não. Se você entrar, tá? Se você, por exemplo, Kátia, se você entrar, você está no educacional, num tablet, tá? E você tem um ícone do aprimora ali em cima no educacional, você vai abrir normalmente, tá? Se você tiver no teu desktop, da mesma forma, tá? Então, as questões também, todo, o aprimora como um todo, tá? Quando eu falo o aprimora como um todo, tanto os alunos vão visualizar as questões, vão visualizar os vídeos, vão visualizar o ranking, a sua página inicial, tudo, tá? Assim como o professor vai poder, pelo seu tablet, pelo seu smartphone, fazer agendamentos, eles podem executar todas as atividades da central também, tá?
Então, vamos lá para a nossa quinta partezinha, que eu quero mostrar para vocês. Tá compartilhado? Tá, né? Aqui, né? Então, aqui, vou mudar meu papel aqui para professor, porque eu hoje sou um professor junto com vocês, tá? Então, o que esse professor pode acompanhar, tá? Então, aqui nós estamos na tela principal da central, tá? Você tem toda essa possibilidade da visualização geral da tua turma, né? Isso você já sabe, como que os alunos estão indo em relação às proficiências, os comparativos de acessos, os acessos e tudo mais, tá? O professor tem essa possibilidade do agendamento, né? Então, eu quero agendar um diagnóstico, ou uma prova, ou uma tarefa. Deixa eu fazer um parênteses aqui, uma opinião minha. Eu adoro o trabalho, a forma de indicação do Aprimora como tarefa, tá? Então, por quê? Porque no formato tarefa é que eu vou possibilitar que esse meu aluno, que ainda está com algumas dificuldades, aquele aluno que ainda requer ajuda, ele possa visualizar os vídeos, né? Então, as tarefas levam o aluno a construir esse seu conhecimento. Então, pensem sempre nisso, tá? Pense nessa possibilidade de ajudar o aluno a construir sempre mais, tá? Então ele vai construindo pelas suas trilhas quando ele tem dificuldade, ele vai vendo questões que vão fazer com que ele possa refletir e ter dicas de como que ele vai chegar a determinados resultados ou como que ele consegue entender aquele determinado assunto, tá? Porque as questões elas vão sendo trabalhadas de uma forma diferenciada e muitas vezes ali com a ajuda dos vídeos, que, né, a gente sabe que muitos alunos eles têm essa necessidade do visual. Então, o vídeo traz essa necessidade da aprendizagem visual, tá? Então, o formato tarefa me encanta muito, tá? Porque eu abro as N possibilidades para o meu aluno, tá? E aí, como a gente vinha antes comentando, né, também, e tudo isso, tá? Eu posso fazer em tempo real. Então, eu vou lá na minha turma do segundo ano, tá? E eu posso, deixa eu ver aqui, é que como mudaram mudou o ano aqui, eu estou com pouca coisa para ver para vocês aqui. Mas deixa eu ver aqui, como professor eu não vou, porque eu não fiz nenhuma atividade ainda com a minha turma. Mas eu tenho como visualizar, deixa eu ver aqui só como coordenador, eu acho que eu consigo puxar anos anteriores. Ó, então, deixa eu mudar aqui para o meu período do ano de outros anos, do ano passado, aí fica mais fácil para a gente conversar, porque eu tenho dados, né? Esse ainda não tenho tantos dados aí, né? Começando o ano, a gente não vai ter tantos dados. Mas tudo isso, todo esse acompanhamento, eu agendei uma tarefa, eu sei se meu aluno fez ou não fez, se ele teve dificuldades, ele teve um trabalho de questões, né, de recuperação ou não, como que foi, ele visualizou o vídeo, ele só abriu e fechou o vídeo, ele não viu. Então, eu consigo visualizar tudo isso, tá? Então, essa é uma forma de você também poder ajudar mais ainda o seu aluno. E aí, com certeza, com tudo isso, como o professor está acompanhando tudo isso, está estruturando um diferencial, uma aula diferenciada, um trabalho diferenciado,
ele tem suportes, o Aprimora com todas essas ferramentas, tanto de agendamento, tanto aqui nos painéis para eu poder visualizar o andamento da turma como um todo, ou personalizado aluno por aluno. Eu posso traçar decisões pedagógicas, eu posso traçar formatos diferenciados para o meu trabalho. Tá? Bom, já esgotamos aí, passamos 10 minutos do nosso tempo, né? Eu sempre brinco que eu planejo pouco, mas falo demais. Eu acho que teria aqui mais uns bons minutos, umas boas horas para a gente conversar. São poucos os momentos que a gente tem para isso, então a gente, na angústia de querer, né, ajudar, e acaba falando demais. Então eu gostaria de saber se alguém gostaria de falar, alguém tem mais a contribuir, perguntas a fazer. Está aberto aí o chat, se alguém quiser também que a gente habilite o áudio, fiquem à vontade. Quero passar, Mari, para essa aqui. Eles estão vendo, não, né? Não, né? Eu quero agradecer a todos, tá? E me dispor aqui ao que vocês precisarem. Tá? Estão assim. Alguma pergunta, gente? Eli, muito obrigada a você, tá, pela participação. Quero agradecer a todos. Quero deixar um recadinho aqui para vocês também, que quando fechar essa webinar, vocês vão ter um botão continue, tá? Então, por esse botão continue, vocês vão ser convidados a preencher uma avaliação, tá, dessa webinar, e assim como saber mais sobre o Aprimora, tá? E deixo aí a vocês meu contato, tá? Pode mandar via ticket, qualquer pergunta, e estamos sempre à disposição para ajudar, para promover uma melhor aprendizagem ao nosso aluno, né? Então, o foco sempre é o aluno, né? Eu sempre penso no aluno. E é claro que pensando no aluno, eu estou pensando no professor, estou pensando na escola, tá? Muito obrigada, Marcelo, também. Deixa eu ver aqui, nós temos uma pergunta. Gostaria de saber se o Aprimora para ensino médio também pode ser usado da mesma forma. Infelizmente, Osman, né, nós não temos o Aprimora ensino médio ainda, tá? Um sonho para nós aqui, que a gente gostaria de, em breve, estar lançando isso para vocês, né? A gente está planejando, pensando nisso. Mas eu sugiro, né, e a gente faz isso com algumas escolas, que você pode trabalhar o Aprimora como recuperação de conteúdos, tá? Então, a gente já viu escolas aplicando para alunos do primeiro ano do ensino médio os módulos de 8º e 9º ano, tá? Pode sim ser trabalhado, não tem problema, tá? Usamos o Aprimora em 2000, a Priscila, usamos o Aprimora em 2018, foi um sucesso, que bom, parabéns para vocês. Iremos usar em 2019, espero que 2020, 2021 e assim para frente, né, Priscila? Ajudou muito no ensino-aprendizagem, o registro para os alunos, pais e professores, com certeza. Eu sempre digo que a gente pensa sempre no aluno, mas, consequentemente, o professor, a escola e também os pais são beneficiados com o que a gente planeja para os nossos alunos. Mais alguma pergunta? Alguém mais gostaria de dar um depoimento do uso do Aprimora? Como que foi? Nós teremos ainda, né, na nossa trilha do Aprimora, mais 3 encontros diferenciados, tá? Sobre o Aprimora que nós estamos conversando hoje, nós teremos mais 2 encontros, né, Maria?
sobre essa parte das 5 coisas que eu gostaria de falar para vocês sobre a Aprimora. E ainda nós teremos um momento de poder fazer com que vocês entendam como, né, dicas e estratégias de como explorar mais os relatórios, tá? De como ajudá-los a compreender um pouco mais como o aluno tem avançado, tá? Então, nós temos essa palestra, nós teremos uma falando do Aprimora relacionado ao BNCC, tá? E também teremos uma escola convidada que mostrará algumas dicas de como que eles implementaram, como é o trabalho deles com o Aprimora nas suas unidades, tá bom? Eu convido todos a participarem das próximas webinars também, né, preenchendo a sua trilha do Aprimora. Agradeço imensamente o tempo que vocês estiveram aqui comigo e obrigada, tá? Uma boa tarde a todos. Até. Tchau, tchau. Isso, né? Isso.